mistura de coluna site Mundo Negro, mas assim, hoje é papo de comadre, né? Hoje eu papo com uma das minhas melhores amigas, isso é público, que é a Fê Ribeiro, Fê Leôncio, ou a Fê, simplesmente Fê, fiquem à vontade para chamarem a Fê do jeito que for mais legal para todo mundo. Mas eu sou suspeitíssima para falar dessa mulher, porque a gente está numa jornada há tantos anos, não só de luta, de caminhada, de vivência, de doloridade juntas, mas por ser a gente ser amiga e amiga dentro do mercado competitivo, mercado corporativo, que nunca foi competitivo, sempre foi muito mais agregador. Então, esse bate-papo aqui com a senhora Fê Musa Ribeiro, que está aqui ao meu lado, é um bate-papo muito mais para compartilhar aquelas rodas de conversa, sabe? Que todo mundo fala sobre a importância de ter mulheres negras uma apoiando outras, mas para falar do mercado financeiro, que é um mercado que a gente sabe que nos espelha muito mais do que nos inclui, e que ela conseguiu, da maneira dela e com as dicas que ela vai dar hoje, viabilizar essa inclusão e está fazendo a inclusão acontecer com mais outras pessoas que estão por aí. Então, Fê, fala o seu oi. Olá, pessoal, obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui e vamos que vamos. Olha, é um momento meio Oprah, meio... Gente, essa mulher já entrevistou a Lister, então eu tô assim, tipo, tentando dar o glamour que eu de mini, como uma apresentadora, uma excelente gestora de riscos, enfim. Mas, Fê, vamos conversar um pouquinho do que é a gente, do que é a nossa rotina, do que a gente sabe que a gente tem que fazer, o que a gente faz no nosso dia a dia. Você virou CEO, amiga. Parabéns, publicamente. E você virou CEO de um nicho financeiro que eu sei um pouquinho das suas dores. Compartilha com a gente um pouquinho dessas dores que foi e a alegria de estar nessa cadeira hoje. Legal. Acho que é importante a gente voltar um pouquinho lá atrás, né? Então, eu venho do corporativo, atuei por muitos anos no corporativo, até que encarei o teto de vidro, que para as mulheres negras é teto de cimento, né? Então, para quem não sabe, contextualizando, à medida que a gente vai crescendo, alcançando novas posições dentro das corporações, chega um teto, né? Então, normalmente, a gente não consegue ultrapassar o cargo de diretoria e chegar no C-level das grandes empresas. Não à toa que isso é raro, não à toa se olharmos os dados das 500 maiores empresas do Brasil, hoje a gente não tem nenhuma mulher preta CEO. Então, isso é o que a gente chama de teto de vidro, e quando a gente olha para a raça, é teto de cimento mesmo. Então, de fato, as mulheres negras não ingressam. E daí, nessa do mercado corporativo, eu entrei num looping de excesso de trabalho e que, obviamente, desagou numa crise de burnout, né? Então, eu tive uma crise de ansiedade e que depois a gente foi descobrir que era ocasionada pelo burnout. E daí, quando eu tenho essa crise, vou parar internada, eu tomo a decisão de fazer um ano sabático e de mudar, fazer uma transição de carreira, e aí eu começo a empreender. Então, acho que o primeiro empreendimento que eu liderei, fundei junto com mais 2 sócios, foi a Afrobusiness, que é uma rede de empreendedores, empreendedores profissionais liberais pretos. A gente foca muito no processo de geração de black money, então conectando esses empreendedores entre eles, mas a gente olha muito para essa questão da sustentabilidade financeira desses negócios. Então, dado isso, a gente começou a conectar esses empreendedores à cadeia de fornecimento de grandes empresas, exatamente para promover essa sustentabilidade financeira. Então, volto a dizer que sempre tive esse olhar para o mercado financeiro, para o dinheiro, e automaticamente, quando a gente começa a conviver com esses empreendedores pretos, a gente começa a encontrar
algumas demandas específicas, ocasionadas, obviamente, pelo racismo nesse universo financeiro. Então, muitas pessoas não conseguiam acessar crédito, muitas pessoas não conseguiam sequer abrir conta, e a partir daí a gente funda a Conta Black, que é um hub de produtos e serviços financeiros alocados numa conta digital, onde os produtos e serviços eles são criados olhando para a nossa população, obviamente, e as nossas especificidades. Na Conta Black, eu comecei como CCO, então liderando a área de comunicação, comunicação interna, PR, comunicação para mercado, para investidores. Olhei muito essa parte da cultura, que era muito importante, ter uma empresa preta, com uma cultura forte e bem estabelecida. E agora, recentemente, fiz a migração para a área de CEO, para a área de CEO, fiz a migração para ser CEO, olhando mais para o operacional e para novas metas e métricas que a gente tem para a empresa nos próximos anos. Digo que é um desafio gigantesco ser uma mulher preta liderando uma empresa financeira, até porque quando a gente olha o universo da Faria Lima, o qual estou inserida, os meus pares, então, quem lidera os negócios financeiros, normalmente não tem esse mesmo estereótipo que o meu, eles são exatamente o contrário. Então, são homens com um aspecto mais velho, então são brancos. Eu sou uma mulher preta, retinta, com aparência jovem, obviamente. Eu sou o oposto do estereótipo. Então, isso me traz bastante desafios, inclusive de deslegitimação, mas aqui a gente luta para a gente verbo, né? Então, eu sigo ali hackeando o sistema e querendo transformar. Fê, tem uma coisa que eu já te falei isso várias vezes, eu queria compartilhar aqui com todo mundo. A Fê, junto com os sócios dela e junto com toda a cadeia, porque eu conheci a Fê na época da Afrobusiness, né? E com toda a cadeia que fez essa parte, uma das grandes sacadas foi conseguir ver o todo, né? Então, dentro desse seu processo de construção pessoal, você entendeu dores do empreendedorismo e você não viu somente o fato de empreender, né? Então, só a cadeia das pessoas que empreendem, e aqui fazendo um disclaimer, né? Isso foi você e a Adriana que me ensinaram, né? As pessoas pretas não necessariamente só empreendem, né? Elas também sobrevivem, né? Tem que fazer essa diferença entre as pessoas pretas empreendedoras e as pessoas pretas que estão sobrevivendo. Mas você conseguiu enxergar muito além dessa bolha, né? Então, não é só uma camada. Quais são todas as camadas que suportam ali esse pico? E é uma das coisas que eu mais admiro dentro dessa sua construção, que aí culminou na Conta Black e hoje você nessa cadeira. Quando a gente fala de camada, Fê, talvez a gente esteja errando quanto pessoas pretas dentro de acessos pequenos ainda que são concedidos pelos homens mais velhos da Faria Lima. Será que a gente está errando de não ver essa sacada que você viu, você teve, da gente ver o que faz o topo acontecer para depois a gente chegar no cume? O que você acha dessa opinião? Porque você tem um negócio estável, você tem um negócio que sofre dores de mercado, como outros negócios de pessoas brancas. E eu vejo muitas pessoas negras, principalmente no corporativo e no financeiro, que estão sofrendo essas dores de mercado, mas dores ligadas realmente a pequenos acessos que a gente tem, justamente por não ter uma base sólida. Você acha que a gente está errando aí? Eu acho que talvez sim, talvez não, mas acho que é importante a gente entender o momento, sabe? Então, eu venho do corporativo, então eu sei as dores e as delícias de estarem lá. E toda vez que eu converso com amigas, com mentoradas, ou com pessoas que eu conheço mesmo que estão no mercado financeiro, a minha dica é que a gente não pode se cegar, né? Então, muitas vezes, todo esse ambiente, ele nos cega. Então, acho que a gente precisa ser sempre muito estratégicos, né? Entender que
não existe almoço grátis, né? E quando eu estou lá no topo, e daí topo com muitas aspas, porque eu não acredito nessa máxima que os pretos estão no topo. Eu acho que alguns pretos, mas ainda bem pouquíssimos, acho que não enchem uma mão, até porque a gente nós não estamos dominando os meios produtivos. Então, não estamos no topo, ponto. Eu abro todos os anos a lista dos bilionários, dos milionários, e não vejo nenhum preto. Então, não estamos no topo. E até mesmo a nossa construção de topo é totalmente diferenciada, porque a gente sempre tem um olhar para a comunidade, né? Então, eu acho que a gente não está nesse topo. E daí, fechando esse parente, quando eu falo desses pretos que conseguem ascender nesses cargos de liderança dentro das grandes corporações, se faz necessário ser muito estratégico e pensar que esse topo solitário ele não é sustentável. Ele não é sustentável. Eu preciso, de fato, olhar para a minha base, eu preciso abrir portas, mas também segurar a porta e puxar a gente, porque esse topo solitário ele não é sustentável. Isso não é sustentável em todas as vertentes, né, Fê? A gente está falando de sustentabilidade econômica, sustentabilidade de segurança psicológica, sustentabilidade de uma cadeia de pessoas que estão envolvidas com a gente. Então, a gente discute muito sobre como, às vezes, nem a nossa geração, né, a nossa geração sanduíche, primeira ou segunda geração familiares que chegaram realmente dentro de posições mais executivas, enquanto a gente está ali amassada, literalmente, com uma base extremamente empoderada que está vindo e com um topo que não está mais tão satisfatoriamente deixando todos os acessos acontecerem. E aí eu tenho aquela minha frase que eu vivo falando ali nas nossas rodas, da categoria de subservibilidades corporativas que nós criamos, que são extremamente perigosas. E talvez seja um caminho que a gente faz. Eu gostei muito quando você disse que a gente tem que voltar para a base. E o voltar para a base é conversar. O que é voltar para a base no mercado financeiro, Fê? Olha, eu acho que quando eu olho o mercado financeiro, eu acho que primeiro voltar para a base é se aglutinar, literalmente. Quando eu falo desse processo que esse topo, esse andar para frente não pode ser sozinho, é exatamente sobre isso que eu falo. A gente, como Conta Black, a gente gosta muito de olhar para esse ecossistema do financeiro, para pessoas pretas. Inclusive, a gente faz encontros de profissionais pretos que atuam no mercado financeiro exatamente para a gente trocar estratégias, tá? A gente faz a Black Hour, que a gente faz, em parceria com a Black Swan, da Laís, que é um grupo de mulheres negras que atuam no mercado financeiro. Beijo, Laís. Beijo, Laís Carvalho. E a gente, exatamente, coloca esses profissionais pretos de diversas áreas do mercado financeiro. E acho que uma coisa que é super importante quando a gente fala de mercado financeiro, a gente tem que entender que são diversas nuances. Então, a gente está falando de bandeira, de adquirente, de meio de pagamento. Então, são diversos sub-itens que compõem todo esse mercado financeiro. Então, acho que a primeira coisa que é importante é a gente se unir para trocar, independente da empresa onde a gente está. Então, quando a gente faz a Black Hour e a gente faz esses encontros, a gente, inclusive, recebe pessoas pretas que estão trabalhando teoricamente, concorrentes da Conta Black. Para a gente é importante porque, para além de ter um negócio liderado por pessoas pretas, a gente precisa entender que somos pessoas pretas e a gente tem as nossas individualidades, dores, e que a gente pode tratar isso no coletivo sem problema algum,
e, inclusive, sem ferir as nossas individualidades. Não à toa que uma das minhas melhores amigas, nossas melhores amigas, atuou por muitos anos no concorrente da Conta Black, e não tinha, obviamente, a questão de conflito de interesse, a gente não falava sobre estratégia de negócio, mas a gente compartilhava das dores do mercado como um todo. E isso é super importante para a gente trazer o recorte de raça. Né? Então, quando a gente olha esse universo financeiro e as pessoas pretas, infelizmente, o mercado ainda enxerga a gente como meros números. E daí, como cada um ali no seu pequeno quadrado, como que a gente consegue fazer transformação através dessas micro-revoluções dentro de cada uma dessas empresas? Então, eu não acredito muito nesse processo da gente concorrer entre a gente, e eu acho, inclusive, importante a gente se aglutinar exatamente para nos mantermos firmes. É isso, aglutinação. E aglutinação, o que a galera jovem fala do aquilombamento, né? Esse aquilombamento hoje, ele acabou acontecendo de uma maneira muito, muito orgânica, né? Então, acesso ao celular, mídias fáceis, a gente, para aprender a história do negro, a gente precisou ir em bibliotecas do centro de São Paulo, ou em outros lugares para ter acesso. Hoje todo mundo cita aí Fanon como se fosse frases de rappers, enfim. E é engraçado porque a gente tem o conhecimento da nossa história para criar essa aglutinação, esse acolomamento certeiro, né? Então, eu vejo, me incomoda muito quando mídias que não são negras ou que não tenham pessoas negras nos lugares para fazer as pautas ou direcionar, diferente, lógico, desse ambiente que a gente tem aqui no site Mundo Negro, que centralizam perguntas quando vão entrevistar a Fernanda, do tipo: Fernanda, o que é ser mulher negra nessa posição? Fernanda, qual a dica que você dá para o jovem negro? Fernanda, enfim, coisas que constroem um pouco desse aquilombamento ou aglutinação vazia. Você deixou aqui algumas dicas para a gente de como fazer isso de forma correta. Não tenha medo de concorrentes pretos, né? Até porque a gente não necessariamente concorre, a gente precisa entender para poder subir. Eu queria uma dica para você, Fê, fora do óbvio, que a gente sabe que a gente mas o que está faltando para, além da gente não ter essa concorrência, o que está faltando para que o nosso entendimento de negritude se torne uma estratégia de negócios? Vou te dar um exemplo e aí você me corrija se eu estiver errada. Poxa, a gente não investe em segmentos de pessoas pretas. A gente precisa ter investidores anjos que não são negros, mas que em algum momento são aliados para poder investir nos nossos negócios. Ah, tudo bem, Vivi, eles têm o dinheiro, mas será que R$10 de cada um da nossa população negra não vai formar o dinheiro para investir nos nossos? O que você acha disso, Fê? Eu acho que... Ou se eu estou viajando também, é uma visão muito romântica que a gente tem, né? Pessoas que lutam da causa racial já há algum tempo, às vezes ficam com algumas funções muito românticas. Eu acho que não. Hoje, eu tenho o privilégio de poder contar com mentores que são lá das antigas, sabe? Que pavimentaram o chão que a gente está pisando, né? Então, abriram as portas para a gente. E uma coisa que eu percebo é que obviamente, quando eu falo isso, vai parecer um pouco arrogante até, mas não é. Acho que às vezes falta um pouco de estratégia. Às vezes a gente, como grupo, a gente meio que se ilude com um pouco. Se ilude com um pouco e a gente não está preparado ainda para discussões de poder. Acho que a gente ainda nem chegou tão próximo do poder, né? O poder propriamente dito. E a gente precisa discutir sobre isso cada vez mais.
Como que a gente chega a de fato poder? Porque hoje, quando a gente pensa em black money, né, nessa circulação do dinheiro dentro da nossa comunidade, ele tem um limite. Ele tem um limite. Hoje eu não consigo, até eu que sou adepta do black money, eu não consigo 100% das minhas despesas, eu não consigo comprar 100% com pessoas pretas, não porque não tenham pessoas, é porque não tem gente empreendendo em todas as cadeias produtivas, né? Então, hoje, se eu quiser abastecer meu carro num posto de gasolina de uma pessoa preta, não tem. Inclusive, gente, se vocês souberem, eu tenho disponibilidade para atravessar a cidade para fazer isso. É isso daí. Não tem. Então, hoje, acho que muitas vezes nos falta estratégia para pensar isso. E, obviamente, para além de não ter estratégia, tem uma explicação, né? Tem uma explicação estrutural. Hoje, para ter um posto de gasolina é algo que é caríssimo. Assim como para liderar um banco, né? Um negócio do universo financeiro. A gente precisa hackear esses sistemas, né? Então, obviamente, para ter uma licença de banco dentro do BC, né, do Banco Central, obviamente que tem um custo e um lastro que é gigantesco. A gente está falando algo em torno de 45 milhões de reais só para lastro. Então, esse dinheiro ele fica lastreado lá, então nem tem ele nem faz parte, ele nem integra no dia a dia do negócio. Então, obviamente, a gente acha ali caminhos para hackear o sistema e fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que quando eu falo dessa falta de estratégia, como que a gente vai hackeando esse caminho juntos, sabe? Outro dia, eu numa conversa exatamente com um desses mentores, o professor Mário Nelson, que ele mora lá na Bahia, ele é um dos primeiros homens pretos a discutir essas questões financeiras. Inclusive, foi ele que cunhou a palavra afroempreendedorismo. Então, se hoje a gente fala afroempreendedorismo, foi porque ele que inventou essa palavra lá atrás. E ele falava exatamente sobre essa questão da estratégia, sobretudo como esse sistema ele é perverso e cruel com a gente, porque ele coloca a gente para competir e disputar entre a gente. E a gente, às vezes, perde muito tempo nessas disputas. E que elas são desnecessárias. Então, hoje, quando a gente olha, por exemplo, grandes negócios de pessoas brancas, às vezes eles se odeiam. Eles se odeiam. Mas como eles estão olhando o todo, eles estão olhando lá para frente, às vezes eles são concorrentes diretos, se odeiam. Mas espera aí, eles são estratégicos. Então, para que a gente vai disputar entre a gente? Vamos nos unir e a gente ganha a América Latina. Entendeu? Coisa que a gente ainda patina. A gente patina. Verdade. Então, quando eu falo dessa questão de estratégia, e acho que a gente só consegue mudar essas estratégias quando a gente começa a falar exatamente sobre isso. Então, volto a dizer, quando a gente teve a ideia de trazer as pessoas pretas no mercado financeiro para um único lugar, é exatamente para a gente combinar o jogo. Né? Então, para cada um, vamos combinar esse jogo? Cada um vai aqui queimando e é uma revolução silenciosa. Silenciosa. E dolorosa, né, Fê? Dolorosa, porque a gente vê cada vez mais pessoas negras que estão dentro desse jogo e já entenderam essa estratégia dentro do mercado financeiro, muitas delas adoecendo justamente porque não tem ali a rede de apoio ou esse lugar comum. Então, por favor, gente, vão lá, segue o pessoal do Black Hour quando tiver evento, segue as redes do Conta Black, que a Fê está lá, vive divulgando lá essas informações, mas mais do que isso, também reflitam.
sobre toda essa estratégia que está faltando e como a gente começa a parar de brigar por pequenos acessos e a lutar pelos grandes de forma conjunta, porque há espaço. E Fê, a gente está caminhando aqui para o final. E aí eu poderia fazer a pergunta à lá entrevistadora de praxe, dê uma dica para os jovens. Não, eu não vou fazer isso, porque senão você vai me matar depois. Mas eu queria falar o seguinte, Fê, o que a gente pode construir juntos, uma proposição de construção juntas, dentro do mercado financeiro, de carreiras. Vou te dar um exemplo. Dentro de tecnologia, a gente sabe que desenvolvedores negros começaram a investir grana em metaverso, em investir, e hoje são os maiores empregados ou impactados por layout. Mercado financeiro, que nicho técnico que pode ser flopado ou é bacana, de que nós, pessoas negras, podemos estar lá na adquirência, é uma ponta que falta pessoas negras em cargos de tomar decisão, e o que precisa, ou não, ali na ponta de processamento, é um negro que precisa fazer um PIX, ou é mais referências como a primeira mulher negra presidente do Banco do Brasil, e agora a gente tem um homem negro também na BNDES. Fala aí como recado final, Fê, que tendências você diria que é uma forma de estratégia para pessoas negras no mercado financeiro e a gente não está enxergando? Legal. Acho que a primeira coisa eu quero voltar para trás, eu quero dar uns passinhos para trás, sabe? Eu não quero nem... Acho que a gente pode pensar em futuro, mas eu quero olhar, trazer as pessoas para que elas olhem um pouquinho para trás. Hoje, eu vejo um processo que me entristece das pessoas mais jovens e pretas, que elas entram no funil de endividamento. Uhum. Porque rola um consumo desenfreado e um consumo que está muito relacionado a pertencimento. Ostentação. Exato. Não é nem ostentação, é pertencimento, né? Então, se eu tenho aquela bolsa XYZ, eu pertenço a XYZ lugares, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa olhar cada vez mais, e daí como comunidade, tá? A gente precisa olhar para a nossa situação financeira. A gente não tá olhando para o nosso futuro. No nosso futuro como um todo, como que a gente constrói a nossa sucessão, patrimônio. Qual o legado que a gente está deixando para os nossos filhos, para os próximos? Por quê? Porque hoje, para mim, é muito mais importante eu ter a bolsa XPTO, que custa R$20 mil, e moro numa casa de aluguel, que é uma casa também de aluguel ostentação. Tipo um aluguel, sabe? Então, eu acho que a minha reflexão aqui é para que as pessoas pretas comecem a olhar cada vez mais para a sua situação financeira, sabe? Começar a pensar em futuro. Começar a pensar em futuro, porque os nossos rostinhos e corpinhos bonitos não vão durar para sempre. Os nossos cabelos blacks, bem fitados, eles não vão durar para sempre. Então, a gente precisa olhar para o futuro. Amei. Por mim, eu ficava horas conversando com você, mas eu tenho o privilégio total de ser sua amiga e poder falar com você sobre isso. E se você aí em casa não tem esse privilégio, pode tentar. Comece pelas redes sociais, segue a Fê lá no LinkedIn, segue a Fê no Instagram, lê matérias sobre ela, vai buscar sobre educação financeira, empoderamento econômico, invistam na conta Black, conheçam o processo de Black Money, que existem diversas vertentes por aí, saibam que existem verdades diferentes dentro do mundo negro. Pode ser que você esteja aí sendo um hater louco para colocar ali, Viviane e Fernando estão falando no lugar de fala diferente do nosso, sim.
né? Nosso lugar de fala é diferente do nosso, porque o movimento negro é feito de diferentes versões, de diferentes vivências e diferentes verdades. Aqui tem uma, duas, que é para você se inspirar, e eu acho o grande motivo dessa coluna. E, Fê, muito, muito, muito obrigada. Eu, quanto mulher negra, sem ser sua amiga, estou muito orgulhosa de te ver quebrando esse teto de cimento com uma britadeira extremamente poderosa e que eu sei que é pesada. Obrigada por compartilhar o seu tempo aqui com a gente. Tem alguma rede social que eu esqueci de falar? Alguma coisa que você queira que segue? Dá aí o recado da Conta Black. Bom, gente, então acho que é super importante, e daí vou fazer esse momento merchan. Acho que o primeiro passo para a gente olhar para a nossa situação financeira é começar a construir futuro. Então, baixem o app Conta Black 2.0, que tem já essa nova opção de investimento. Inclusive, a gente tem um time de assessores de investimento preto, que isso é super importante para desenhar essa construção de futuro a partir das nossas especificidades. Então, acho que a primeira coisa é Conta Black 2.0. Depois, sigam as redes sociais de Conta Black, Black Hour, estejam presentes, sabe? A Conta Black é uma comunidade financeira, a gente está sempre super aberta, super abertos, desculpa, para feedbacks mesmo, para ouvir, para construções coletivas, e não tem mesmo mimimi. Muitas das coisas que a gente criou também foram à base dos puxões de orelha de pessoas pretas também. Mas para isso a gente precisa que essas pessoas estejam disponíveis para construir. Então, bora construir juntos. Bora construir juntos, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Até a próxima coluna. Beijo.